Boa noite, amigos dos Servos de Jesus. Estamos aqui, né, iniciando mais uma reunião. Hoje, estudando, né, o livro SOS Família, como a gente combina, né, todo primeiro domingo do mês. E hoje estaremos aqui estudando o capítulo 9, Dentro do Lar, com a expositora Tatiana, que já vem acompanhando a gente desde o início do ano, né, com esse estudo do livro. Então, aqui para a gente poder iniciar os nossos estudos, então, eu vou fazer uma leitura e a prece, e aí coloco a Tatiana aqui para falar com a gente, tá? Então, vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é a 150. É o mesmo. Pois o mesmo Pai vos ama. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum, fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados em suas seções numerosas. Há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai, que o distingue, ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Então, nas vibrações dessa prece, vamos elevar o nosso pensamento, buscando aqui conectar com a espiritualidade amiga, aos mentores do Grupo Espírita Servos de Jesus, para que possamos, né, na noite de hoje, fazer belas reflexões sobre todo o contexto trazido nesse livro maravilhoso que Divaldo Joana escreveu para nós. Então, pedimos aqui, Senhor, que ampare os corações de todos aqueles que estão aqui ouvindo esse estudo, ampare os corações dos seus familiares, que possamos tirar o melhor proveito da lição de hoje. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, gente, né? Hoje estaremos aqui com a Tatiana, que já está com a gente já há algum tempo, né? Fazendo o estudo desse livro maravilhoso, que tanto nos tem ensinado, né? E hoje nós vamos para mais um capítulo, já o capítulo 9, Dentro do Lar. Então, Tatiana, mais uma vez, boas-vindas, né? Que Jesus te abençoe, né? E se tiver algum comentário que as pessoas forem falando aqui, eu vou passando para você, tá bom? Que bom. Obrigada, Bruna. Eu vou deixar você aqui, mas eu tô aqui também. Que bom, fica aqui porque você me ajuda. Então, agradecendo a Jesus pela oportunidade, né? A espiritualidade amiga da Casa dos Servos de Jesus, que nos acolhe nessa noite, para esse estudo que a gente já vem fazendo aí desde dezembro de 2019, na nossa introdução, e vem acompanhando aí cada domingo um capítulo. E como a Bruna falou, hoje é o capítulo 9, Dentro do Lar. E tá tão importante a gente falar isso assim agora, né? Dentro do lar, nesse momento de isolamento, de pandemia,
que a gente precisou realmente voltar para dentro do lar, para a gente conversar sobre como é que a gente está se comportando com essa família, e principalmente essa família consanguínea. E Joana de Ângeles vai trazer para a gente e vai falar muito mais sobre essa parentela corporal que a gente precisa tanto conhecer. E às vezes, com a correria do dia a dia, que antes da pandemia, a gente convivia muito pouco, a gente se via muito pouco. Agora a convivência tem mais tempo, né? E aí, como é que está essa qualidade? Como é que a gente vai resolver essas questões? E é hoje, nesse estudo, que Joana vai esclarecer para a gente. Então, lá na introdução do livro, que a gente começou em 2019, como foi em dezembro, eu acho que muita gente pode ter esquecido. Mas é interessante a gente, então, lembrar do que é família, do que Joana nos ensinou lá. E ela fala que família envolve os dramas de alma que se amam e se odeiam na escalada das múltiplas existências. Olha que definição de família interessante, né? Então, a família não é só aquele ser ali, né? São os dramas que as almas vivem por amor ou por ódio, que foram construídos ao longo das existências. Ela também esclarece que a família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, que na verdadeira escola para a educação dos espíritos, né, que é a família, na sua ansiosa busca da felicidade, que ainda não é deste mundo, mas que pode começar nele. O que Joana está falando? Essa família, ela pode ser não só esse laboratório de aprendizado, mas ela pode ser essa escola que vai começar a gente a treinar a felicidade aqui. E quando Joana fala isso, a gente às vezes fica pensando assim, Joana não deve conhecer minha família. Para ela falar que a família é um laboratório de aprendizado para construir felicidade, ela não deve estar conhecendo a minha. Muitos de nós podem estar pensando aqui, né? Mas ela conhece sim, ela sabe do que ela está falando. E ao longo desse estudo a gente vai ver por quê. E ela diz ainda que para o Espiritismo, né, o Espiritismo ele apresenta a família com um intuito abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram com uma programação de provas e expiações, com vistas ao futuro. Então, olha, para o Espiritismo, essa família ela vai apresentar para a gente com as nossas provas e as nossas expiações, mas não é para sofrer, não. É para a gente superar. Porque às vezes a gente, como espírita, ouve isso e fala assim, ah, tá, já entendi. Então, eu vou ter que viver todos os sofrimentos e ficar caladinho e não vou contribuir em nada para o meu aprendizado, nem para ter uma experiência melhor, porque é assim, é da lei, então eu vou cruzar os braços. Não, não é dessa forma, né? É para a gente realmente ver que vai muito além de reunião de corpos, né? Que é um ambiente muito mais sagrado para o nosso compromisso evolutivo. Então, é dentro do lar, nessa família, que a gente precisa perceber essas questões das quais a gente vai tratar hoje. E é por isso que eu estou fazendo essa introdução muito bem pautada, porque nós vamos falar de dramas. E esses dramas dentro do lar, muitas vezes trazidos pelo ódio de outras existências, mas com um objetivo muito benévolo, que agora a gente pode começar a solucionar. É por isso que eles acontecem dentro do lar, porque agora nós estamos preparados para começar a trabalhar em prol de uma solução a caminho da felicidade. E Emmanuel, ele colabora com a Joana de Ângeles quando ele fala lá no Pensamento em Vida, nessa definição de família, que ele fala, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Gente, quando eu li que Emmanuel falou isso, olha com a profundidade que Emmanuel fala as coisas. A gente fica aí nessa busca do autoconhecimento, querendo saber quem somos, quem sou eu, né? Quem sou eu? A meditação, vamos olhar. Emmanuel fala assim, olha para a sua parentela consanguínea. Aquela parentela consanguínea que está todinha ali dentro do lar, pertinho de você, eles são reflexos de você. E que você já traz aí de longas existências. É isso que Emmanuel está falando para a gente. E são reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Isso são falas de Emmanuel. E aí, Joana vai nos narrar esse capítulo e começa assim. Vocês agora vão entender o porquê dessa introdução linda. Quem tiver como livro aí, quem já leu, e eu sei que
As pessoas que frequentam esse estudo lá do Servo Jesus, eles são muito aplicados. Todos têm livros, estudam bastante, então eles estão entendendo. Aqueles que estão ouvindo agora pela primeira vez, eu sugiro que compram o livro, né? Ou então baixam na internet, SOS Família, do Divaldo Franco, psicografia de Joana de Ângeles e Espíritos Diversos. E hoje a gente está no capítulo 9, Joana começa assim dentro do lar. Famílias problemas? Irmãos que se antagonizam? Enquanto eu leio, eu vou pedir para que cada um lembre do seu problema. Não lembra do problema do vizinho, nem do problema do primo, não. Lembra dentro do lar. Dentro identificar qual que é a sua situação dentro do lar. Porque o importante é o que a gente pode fazer com a nossa situação, não com o exemplo que o outro nos traz agora, tá? Então, vamos começar de novo. Famílias problemas, irmãos que se antagonizam, cônjuges em lamentáveis litígios, animosidade entre filho e pai, farpas entre filha e mãe. Afetos conjugais que se desmantelam, torvas acrimônias. Sorrisos filiais que se transfiguram, idiosincrasias e vitidas. Tempestades verbais em discussões extemporâneas. Agressões infelizes de consequências fatais. Tragédias nas paredes estreitas das famílias. Enfermidades rigorosas sobre latecos de impiedosa maldade. Mãos encanecidas sob tormentos de filhos dominados por ódios inomináveis. Desculpe. Pais enfermos açoitados por filhas obsediadas em conúbios estânicos de reações violentas em cadeia de ira. Irmãos, dependentes sofrendo agressões e recebendo amargos pães fabricados com vinagre de fel, de queixas e recriminações. Famílias em guerras tiranizantes. Famílias problemas. Aqueles que nessa existência não passa por nenhum drama aqui apresentado, eu rogo a vocês que orem e vibrem por todos aqueles que passam por situações assim, e que se porventura nessa existência nós, antes de desencarnar, escolhemos uma dessas provas ou dessas expiações, possamos nos preparar para quando ela chegar, tenhamos em pé, com o Evangelho no coração e podendo praticá-lo. A gente entende que por que essas coisas acontecem, né? Como é que isso pode ocorrer? E aí a gente tem essa questão da encarnação, que a gente já foi falado no início. A gente escolhe, né, as nossas provas, a gente chega a escolher essas encarnações. E o objetivo da encarnação não é só expiação, né? É expiação para um, é missão para outros, mas a gente tem essa bagagem de ir se aperfeiçoando e de sofrer todas as vicissitudes nela. É o que fala lá o Livro dos Espíritos na questão 132. E isso para tornar o espírito mais forte, mais amadurecido, para ir crescendo. Então, aquilo que a gente não resolveu bem no passado, a gente tem uma oportunidade agora de fazer diferente. Claro que de uma maneira muito, de uma lembrança do passado, a gente traz ódio, animosidade, ira com aqueles que estão vivendo perto da gente. Mas não é para a gente se explodir em ira, é para a gente identificar e racionalizar essa animosidade que eu tenho com esse parente tão próximo, com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com a minha esposa, com minha sogra, com meu sogro, com meu cunhado, com aquele que está ali morando debaixo do mesmo teto. Eles fizeram alguma coisa comigo nessa existência da qual a gente pode sentar e conversar, ou da qual antes de eu sentar e conversar eu posso emitir preces e vibrações para que a gente possa acalmar, pelo menos. Porque se a gente já identificou que há em nós alguma repulsa contra esse ser, na verdade não é contra esse ser,
é contra alguma coisa que esse ser serviu de instrumento e que agora foi nos trazido na vida como um novo instrumento de aperfeiçoarmos, de aperfeiçoamento. Então, eu posso fazer dessa convivência ou o motivo para eu me aperfeiçoar ou para continuar estacionado, alimentando mais ódio, mais guerra, mais animalidade. Então, a gente pode pensar que a gente precisa ter uma nova chance agora, fazer diferente agora, porque é por isso que a lei da providência divina desencadeia tudo na natureza com solidariedade, para que a gente ajude uns aos outros. E nada mais plausível nessa contribuição do nosso aperfeiçoamento de algum fruto, de algum mal, que foi fruto de um egoísmo no passado, de um orgulho, de uma vaidade, de um ciúmes, que a gente tenha uma oportunidade para a gente consertar isso, para a gente sarar esse orgulho ferido, para a gente resolver esse ciúmes doentio, para a gente sanar. Então, é necessário que, se a gente identificou um desses dramas em nossa família, que a gente saiba agora por que a gente está vivendo isso. O objetivo é para resolver e não para complicar, né? É da lei que o infrator, Joana fala, renasça ligado à infração que o caracteriza. Nota, tudo que a gente faz vai falando quem a gente se torna quase o que faz. Tem um livro bem interessante chamado Você é Aquilo que Pensa, e que ele fala muito isso, né? Que a gente tem 3 situações que é capaz de nos modificar e de revelar quem somos: o pensamento, o sentimento e as ações. E esse tripé, se a gente não consegue mudar o pensamento, ele auxilia, então, para a gente mudar o que a gente está fazendo. Porque o que a gente está fazendo vai alterar o nosso sentimento e vai alterar o nosso pensamento. Assim, o nosso sentimento também altera os nossos pensamentos e nossas ações, e os nossos pensamentos também têm o poder de alterar as nossas ações e os nossos pensamentos. Então, é importante que agora, tomando consciência do drama em que a gente vive na família, a gente toma esse pensamento de saber o objetivo para isso agora. Não é para alimentar mais guerra, é para que o Espiritismo nos traz a força da lei como uma oportunidade para a gente resolver o que a gente não deu conta de resolver no passado. Lá na questão 278 do Livro dos Espíritos, né, ele fala que os espíritos eles acabam se reunindo na mesma categoria por uma espécie de afinidade e formam grupos ou família, unidos pelos mesmos laços da simpatia e pelos mesmos fins que visam. Então, esses espíritos que visam superar o ódio, superar a mágoa, superar o orgulho, o egoísmo, eles vêm junto porque eles demonstraram junto aquela vicissitude daquele orgulho ferido, construiu aquele vício junto. E vício esse que é o contrário de virtude, né? Essa mágoa, esse rancor, esse orgulho ferido, esses ciúmes. Então, eles vêm junto com esse objetivo. Só que eles já fizeram esse objetivo lá no plano espiritual, quando eles foram escolher. A gente chega aqui, a gente esquece. E nem todos são espíritas. E muitos de nós que somos espíritas, quando a gente lê, às vezes a gente ainda não tem essa interpretação que é de conserto. E a gente ainda usa umas interpretações de fuga, que é muito comum a nós tomarmos as decisões ou fugindo ou agredindo. Então, a gente, às vezes, mesmo sendo espírita, mesmo conhecendo essa doutrina abençoada, a gente fala assim, é só minha família corporal, o importante mesmo é a família espiritual. E aí é como se a gente estivesse denegrindo, né, a inteligência suprema, que realmente nos possibilita trazer a reencarnar em um corpo de carne, com um pai e uma mãe, só para dar um corpo de carne para a gente, será? Não é para que pegue essa família da parentela corporal e leve para a família espiritual? Então, Deus fez o amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Então, é da natureza ter esse amor entre pai e filho. Só que, às vezes, por ter tantos débitos
construídos em outras existências, eles fogem dessa natureza humana dada por Deus e relutam contra a própria natureza. O que cabe nós agora é descobrirmos que, diante desse texto de Joana de Ângeles, a gente agora pode pensar: se eu tenho uma animosidade contra meu pai ou contra minha mãe, isso é antinatural. Se é antinatural, da onde vem isso? Se não veio dessa existência, provavelmente veio de outra. É para me alimentar isso? Não. É para eu poder começar a resolver isso. E começar a resolver isso começa em não reagir. Já é muito. Já é o primeiro passo. Não reaja a nenhuma agressão. Se você não dá conta de fazer um carinho, se você não dá conta de falar uma palavra animadora, é melhor calar. E essa questão que Deus fez do amor filial e do amor paternal, um sentimento natural, está lá na questão do Livro dos Espíritos 681, mostrando para a gente que a natureza da família e a força da consanguinidade é justamente isso, gente. É para curar a falta de amor de outras épocas. E aí a gente pode recordar aqui da encarnação de Sigismundo e de tantas outras. A gente pode lembrar algo tão fantástico, que é o caso Tobias, lá do livro Nosso Lar, no capítulo 38 e 39. É muito interessante esses dois capítulos e a gente vai entender essa importância. Por que esses seres estão juntos e são tão difíceis a gente superar? Mas a gente supera. Embora necessário, parece assim, então é o mal necessário a gente estar com alguém que odeia a gente tão perto e que fica trocando farpas e que nos agride o tempo todo. E lá na questão 638 fala assim, olha, embora necessário o mal, não deixa de ser o mal. Então, existe, então, uma necessidade, tá vendo? E essa necessidade, ela vai desaparecer, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra. E isso traz tanta esperança positiva para a gente, que eu gostaria que aquela mãe que estivesse se sentindo assim triste, porque tem tantos anos de briga com o filho, né? Aquele filho que estivesse se sentindo agora incompreendido pelos pais por tanto tempo, às vezes já está se encontra idosos e os pais já estão desencarnados, e relembrou agora, meu pai nunca me compreendeu. Então, Joana está falando para nós, agora que pode pensar dessa forma, falar, olha, aquele mal que você viveu era mal de todo jeito, mas ele foi necessário para você poder superar, começar a depurar nessa existência e na outra estar melhor, né? Estar com menos peso. Então, vamos encarar essa nova oportunidade, por mais assim difícil que possa parecer, mas é possível. Porque Deus é a inteligência suprema, é uma inteligência que a gente não dá conta de compreender ainda, e Ele não faz nada errado. Então, não nos uniria no mesmo teto aqueles para derrotar, para ser derrotados, para que não darem conta. Ele reúne dentro do lar aqueles que estão em plenas condições de se superarem, de superarem o rancor do passado, de terem a coragem de perdoar, de ter a coragem de não revidar nenhuma outra agressão que por acaso possa sofrer. E ainda pode fazer mais, de não deixar, de não contribuir em nenhuma parcela ou nenhum percentual para que o outro continue agredindo. Porque não é só não revidar, é não contribuir para a ofensa do outro, para que ele continue a ofender, para que ele continue a se prejudicar. Joana diz que a justiça celeste estabeleceu que a sementeira tem caráter espontâneo, mas a colheita tem impositivo de obrigatoriedade. O que Joana está falando para a gente? Olha, quando a gente vai fazer uma má ação ou uma boa ação, quando a gente vai agir, a gente escolhe. Porque a ação, ela deve ser planejada. Por isso que é importante a gente pensar antes de agir, antes de fazer qualquer coisa. E quando a gente se entrega aos nossos instintos, talvez daquele sentimento do passado, a gente está deixando a vida se levar, a gente está deixando a vida levar dentro de casa. E dentro do lar, não é deixar a vida levar. Dentro do lar é construção de almas.
para a felicidade. Precisamos ter coragem para viver essa verdade. Porque Joana de Ângeles e a doutrina espírita não nos traz nada mais além do que a verdade que é factível vivenciar. Então, dentro do lar, é necessário planejar. E quando a gente planeja, é a hora que a gente está fazendo a sementeira. Então, no momento que a gente analisa, pensa e age, a gente está semeando. E aí, quando você fez, você semeou, foi espontâneo. Agora, a reação disso, a colheita desse pensamento, o reflexo disso, aí é obrigatório. Aí não tem como mudar. Então, você não vai ter mudar. E é por isso que vem com consanguinidade. Vocês já repararam que a gente não tem jeito de trocar a mãe da gente? A gente não tem jeito. Eu sei que às vezes tem muitos de nós que a gente fala assim, e eu tenho muitos, que eu considero tanta gente bacana, porque é tanta gente boa que Deus coloca perto de mim, que eu vou introduzindo dentro da minha família, sabe? Falar, é uma avó para mim, é um pai para mim. Não que eles estejam roubando lugares dos meus pais, nem da minha avó, que é linda, maravilhosa. Mas é porque a gente já começa, a partir da família universal, a construir a família corporal, a construir a felicidade aqui dentro do lar, que vai se expandindo para fora, ao ponto que um dia a humanidade toda será nossa família de verdade, sentida, vivenciada, experimentada. E é por isso que a colheita, ela é obrigatória. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 984, quando que eles vão perguntar sobre as da vida, se são sempre uma punição das faltas atuais, né? E aí eles vão falar sobre as provas, e diz assim, as provas impostas por Deus. O que é isso, né? Essa imposta por Deus. O que é imposto por Deus é a consequência da lei, é a aplicação da lei. Né? Nós, espíritas, nós já não temos mais essa forma infantil de acreditar que Deus é um homem e é um velhinho de barba branca e que está ali controlando toda a humanidade com suas próprias mãos. Nós sabemos que a vontade de Deus é o imperativo da lei, é a aplicação da lei, e que essa lei, ela é uma lei de justiça, de amor e de caridade, que tem como objetivo nos ascender, nos tornar maior. Para isso a gente precisa ter coragem, para a gente se desfazer, se desapegar dessa roupagem do passado que não nos serve mais. E essa roupagem do passado que não nos serve mais é o nosso orgulho ferido do passado, é as nossas mágoas de outras encarnações, traz peso para a gente, tenhamos coragem de despir sobre elas. Lá diz assim, as provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nessa existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Eu só gostaria de dar um ressignificado a algumas palavras que estão aqui nessa questão do Livro dos Espíritos, porque com a nossa forma de pensar antiga, nós ainda trazemos muito essa questão muito incisiva da punição, como se fosse algo que, uma punição eterna, algo de uma infração, você vai ser punido com um peso maior. E eu vejo nessa palavra aqui uma oportunidade de consertar passado. Então, se a gente lesse isso aqui, que eis porque um que vos parece justo hoje, muitas vezes sofre por uma oportunidade de resolver o seu passado. Né? Toda a ação da lei que a gente sofre é uma oportunidade para a gente resolver o que a gente não deu conta de resolver lá atrás. E aos nossos olhos, aos olhos humanos, a gente vê com total aversão, como se fosse um sofrimento sem fim. E se a gente continuar olhando com esses olhos humanos, com esses olhos de persona, exigindo que a mãe seja perfeita e que o pai um exemplo de moralidade e que os filhos uns exímios cordeirinhos que nos obedecem de todas as formas,
que o cônjuge seja um príncipe no cavalo branco e a esposa uma bela rainha, nós não vamos resolver as nossas questões do passado. Porque isso é uma programação, é uma ilusão que muitas vezes o mundo nos oferece e nos querem convencer que é uma verdade. Mas somos pessoas, somos espíritos em evolução. Fomos criados simples e ignorantes e percorremos um longo caminho até chegar aqui, até chegar na fase humana. Por quantos reinos não passamos? Quantas experiências não tivemos? Quantos efeitos da lei não tivemos até chegar nos instintos? E hoje a gente precisa dominar esses instintos que a gente traz, controlá-los, conhecê-los. Assim nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos, não tem ninguém aqui, espírito puro, a conviver conosco. O único que sabemos e a quem temos como mestre é Jesus. E é por isso que a gente precisa entender nossas questões atuais, para a gente não sair revidando. Porque quanto mais a gente revida todas essas angústias que a gente foi falando aqui, esse drama que Joana nos apresenta nesse capítulo, mais a gente vai agravando a situação. É como se a gente tivesse deixando a consciência de espírito só porque encarnou. E nós espíritas precisamos retomar a consciência de espírito constante. Precisamos recordar que somos espíritos e que precisamos viver com espírito, mesmo em um corpo de carne. Então, eu tenho um marido que é espírito, e eu tenho uma mãe que é espírito, eu tenho um pai que é espírito, eu tenho um filho que é espírito, e que esses espíritos que somos, nos aglomeramos, nos formamos uma família, porque temos um propósito espiritual a se cumprir, que é nos desenvolvermos. Precisamos e desenvolver é a gente vencer nossos vícios e adquirir virtudes. Isso que é desenvolver. E tendo um ao outro como material didático para isso. Esse é um grande desafio, mas é importante a gente lembrar toda vez que a gente vai conviver. Então o outro tem ciúmes, o outro tem orgulho, o outro tem vaidade, o outro tem muitas situações difíceis. Eu também tenho. Quais são as minhas? E se eu encontro os meus vícios na relação com o outro, é meus vícios que eu preciso combater, e não ao outro. Quando eu pegar minha animosidade na hora da relação dentro do lar, e eu identificar isso, e como que eu identifico isso? Quando sou eu que sinto o vício, na hora que eu estou com raiva. Ah, mas foi o outro que me fez a raiva é sua, ele pode só ter startado essa raiva. Ah, mas eu tenho uma repulsa, eu não aguento fulano. Não, não é o fulano, você tem uma aversão a ele, a aversão é sua. Então nós precisamos identificar dentro do lar quais são as nossas dificuldades para ser trabalhadas em nós primeiramente. Ele será um excelente material didático. E aí a gente vai poder, talvez um dia, né? Eu sempre falo isso quando às vezes a gente vai falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Vocês já imaginaram que maravilha a gente poder chegar um dia e falar assim, para aquele parente difícil, né? E um dia poder virar para ele e falar assim, nossa, com você eu desenvolvi a paciência. Com você eu desenvolvi o equilíbrio emocional. Pensa que felicidade. Para isso que essas pessoas estão conosco, para nos auxiliar a desenvolver virtudes e a dominar nossos vícios. Se a gente não conseguir eliminar todos os vícios, que uma existência só é muito pouco, mas pelo menos a amenizá-lo, já é muita coisa. E diante disso tudo, Joana vai nos explicar, né? O esposo negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga companheira nas vestes de filha ingrata e maldizente. Isso a gente tem que tomar um pouco assim, de cuidado e atenção, para a gente não acreditar, assim, olhar para nossa filha, poxa, eu tenho uma filha então, que ela é bem ingrata, e ela é bem maldosa comigo. Ah,
Então, isso aí, minha filha, já foi linkada comigo, eu já casei com ela em outra vida, com certeza ela foi, então, uma esposa que eu não liguei para ela, então agora ela nasceu como filha. A gente tomar um cuidado que a doutrina espírita, ela nos mostra as possibilidades. E como cada espírito é um indivíduo, temos infinitos espíritos e infinitas possibilidades. O que Joana está apresentando aqui é uma das possibilidades. O que cada um tem em si, nós ainda não sabemos, porque fomos abençoados pelo esquecimento. Alguns, até em desdobramento, lhes são permitidos saber, só se caso for para auxiliá-los, mas poucos. E que te importa saber se aquele espírito que está com você, quem ele foi na encarnação passada junto com você? O que importa é saber que agora, a condição que ele se apresenta para você é seu filho, é seu pai, é sua mãe, é sua irmã, é seu irmão, é seu marido. Isso é que importa para a gente. E como que a gente vai resolver agora? Porque a vida é agora. Agora é o fruto de ontem, mas agora é a sementeira do amanhã. E nós estamos agora construindo a felicidade dentro do lar. Todas essas animosidades que estão aparecendo aqui é para mostrar, para trazer a consciência, para a gente resolver, para a gente falar, é aqui que eu vou agora começar a planejar, eu vou semear agora nessas dificuldades, nesse drama, para a felicidade começar agora. E isso é real porque quando a gente cala em uma discussão dentro do lar, a felicidade começa, porque não tem continuidade a agressão. E aí, quando a situação estiver mais tranquila, algum está exaltado, aí sim, quem sabe a gente pode colocar e se posicionar. Não é calar para sempre e não ter nenhum posicionamento, mas é para entender que o outro está com o vício dele aforado, o vício da agressão, o vício do rancor, o vício dos ciúmes. Tem algum vício ali que está gritando e que está espirrando e está pondo para fora. Então, a gente deixa só ele espirrar. E quando aquilo estiver mais controlado, a gente conversa. Isso é trabalhar para a felicidade dentro do lar. Mas para eu trabalhar para a felicidade dentro do lar, eu tenho que ver a dificuldade que existe. E é por isso que Joana está apresentando esse drama, essas situações no lar, para a gente poder ver como que a gente vai semear essa situação. E ela vai explicar para a gente o que não justifica, hein, gente? Isso não justifica, isso explica. Porque ao mal não há justificativa. Lembra lá na questão do Livro dos Espíritos que eu falei, o mal é sempre mal. Ele não deixa de ser mal, apesar de ser necessário. Ele ainda continua sendo mal, tá? Aí Joana continua. A nubente atormentada, que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços, no presente, o esposo traído, vestindo as roupas de filho insidioso e cruel. O companheiro do pretérito, o pouso, se reivincula pela consanguinidade à vítima, desesperada e reencontrando-a em casa como irmão impenitente e odioso. Então, veja que a gente vai e volta de uma encarnação a outra, como se fosse com o mesmo grupo de espíritos ali, porque é com eles que a gente está aprendendo a diminuir os nossos vícios e a desenvolver virtude. Então, se no pretérito eu era um companheiro culposo, que se revincula pela consanguinidade, então, olha, já era um companheiro que já tinha culpa por si. E ele vai se vincular, então, a uma vítima que foi desprezada, e essa vítima será quem? Será um irmão impenitoso e odioso, que Joana está falando. Então, se eu continuar agora a planejar e mudar isso, eu não quero mais trazer essa culpa, e nem quero mais receber esse irmão odioso, e eu não quero devolver com ódio. Então, agora eu estou vendo que ele está trazendo um ódio para mim. Então, eu vou ter, no mínimo, entender que estar com esse ódio faz mais mal para ele do que para mim. E como que eu posso fazer para não revidar esse ódio? Porque senão eu também vou ficar mal.
E em algum momento eu estou com esse ódio. Então eu vou tratar o meu ódio. Daqui a pouco eu estou orando para o meu irmão, fazendo prece para ele, ter compaixão para ele, porque eu sei que todo esse mal que ele está sentindo está sendo tóxico para ele, porque eu sei que o mal que eu sinto é tóxico para mim. Isso eu preciso ter essa consciência. Isso eu preciso ter essa consciência no lar. Quando alguém está com esses vícios aflorados, a gente precisa desenvolver a compaixão para quem está assim, para quem é o agressor, porque é muito mais mal para ele do que para a gente. E se a gente conseguir se colocar numa posição de não alimentar aquela situação viciosa, a gente vai estar contribuindo muito para a felicidade dentro do lar hoje, apesar desses dramas apresentados, que tem como objetivo esses dramas a começar a solucionar na vida presente, na vida atual. Não é para desesperar, é para acalmar e utilizar toda a capacidade de raciocínio para a gente solucionar as questões. Joana continua. O braço açoitador se imobiliza sobre vargastadas da loucura, encarcerada nos trajos da família. Desconsideração da outrora, desrespeitos da atualidade. Insânia gerando sandice e criminalidade alimentando aversões. E ela fala que se a gente deixar as coisas assim, né, como se ela estivesse falando, olha, se a gente fica nesse revide de agressão, seguindo esse instinto de sentimento que a gente já traz, de um sentimento adoecido do passado, que a gente traz para agora, porque é de uma lembrança de experiência vivida, e ali eu devolvo com o mesmo ódio, a gente vai voltar nas mesmas circunstâncias, porque a gente criou um círculo vicioso. É quando ela diz chacais produzindo chacais. Então, eu recebo ódio, eu produzo ódio. Né? Lobos tomando em matilhas para lobos. Minha família está assim? Eu me encontro em uma família assim? Como eu preciso fazer para resolver isso? Ela diz que cobradores reencarnados juntos às vítimas na província do instinto da família dentro do lar. É por isso que a família se torna um problema, muitas vezes, quando esses cobradores que são encarnados juntos às dívidas, né, da província desse instituto da família dentro do lar, pensa, vem aquilo cobrando algo do passado para você. E quando a gente pensa assim, o que ele está me cobrando? Eu posso dar? Eu dou? Aí a gente lembra de Jesus, se te pedirem a capa, dê também a túnica, faça mais, entrega mais. Mas agora eu não consigo, né? A gente fala, não, mas eu fico raiva, eu fico injuriada porque é minha mãe, e toda mãe tem que proteger o filho, toda mãe tem que cuidar, toda mãe tem que ser assim, toda mãe tem que ser assado. Minha filha, esquece o toda mãe, olha para a sua mãe, olha para esse espírito que colocou dentro do teu lar, que está aqui como sua mãe hoje, mas que traz muitas vicissitudes do passado e que está tendo uma oportunidade agora para resolver. Mas não resolve, mas ela não muda. Muitos falam assim com a gente, né? Mas é a mesma. Então, tenham compaixão desse espírito que está recebendo a oportunidade de mudança e ainda não se encontrou. E como é que a gente faz isso? Joana nos dá a receita. Acende a claridade do evangelho no lar e ama a tua família problema, exercitando humildade e resignação. Para de apontar dedos dentro de casa. É uma atitude evangélica. Não vai resolver. Jesus, quando curava, não apontou dedo para ninguém. E há de vir que se Jesus chegar hoje para dentro da casa, da nossa família, e olhar para a gente, ele também poderia apontar dedos para a gente. Mas ele vai querer nos curar. E ele vai querer nos curar com o evangelho. E há uma situação muito importante que a gente pode fazer
quando a gente consegue no lar, mesmo com todos esses tumultos, escolher um dia da semana para que Jesus venha visitar nessa família problema, porque uma das formas de amar a família problema é conseguir fazer o culto no lar semanalmente. Porque o evangelho estudado e partilhado, respeitando cada espírito que ali se encontra vinculado numa família dentro do lar, tem sua responsabilidade em diminuir os vícios pelos quais se vincularam e construir vínculos das virtudes que estão construindo juntos. Porque se a gente veio junto dentro do lar, nós temos como expiação resolver os nossos vícios, mas temos como missão construir nossas virtudes. E isso cria vínculo. A gente vai poder virar para olha, com você eu fui mais amoroso. Com você eu tive mais paciência. É por isso que é bem comum a gente ver as mães com aquele filho mais problemático, que dá mais trabalho, e ela conseguir desenvolvendo a paciência, a calma, né? E mesmo que não seja a mãe, seja o pai, seja o irmão, aquele espírito que já está mais propício a desenvolver a paciência, com ele desenvolve mais. Isso é construção de virtude. Por isso que a gente vem junto. Para a gente expiar, resolver nossas... E essa expiação é condição, é oportunidade para a gente resolver dominar nossos vícios, acabar com eles, né? Ou pelo menos controlá-los, e construir virtude juntos. Joana acrescenta para a gente nessa lição: preserva a paciência, elaborando o curso de amor nos exercícios diários do silêncio, entre os panos da piedade, para que te compartem o ninho doméstico, revivendo os dias idos com execrandas carantonas, sorvendo azedume e miasmas. Joana fala uma coisa que a gente tem aí, a gente pode citar aqui, Karnal, né? O Leandro Karnal, em uma das suas palestras, muito bem comentadas aí, partilhadas nas redes sociais, quando ele fala sobre o Natal na casa dele. E que um funcionário fala assim, nossa, mas o Natal é tão bom, queria tanto que na minha família o Natal fosse assim e tudo. Ele falou, mas você acha que como que o Natal é bom na minha família? Que de repente no dia 25 cai todos os meus parentes aqui feito anjo, vem todos os anjos para cá e a gente se reúne em família? Ele fala, não, o meu Natal começa a ser organizado em outubro. Eu já começo a planejar em outubro. Eu já começo a preparar. Então, os encontros da família, a gente precisa planejar, preparar. O Carna falou do Natal, mas imagina como a gente prepara um culto no lar. Prepara psiquicamente. Vamos tentar encontrar naqueles que estão dentro do lar, os vícios já estão muito evidentes, mas vamos encontrar racionalmente falando uma virtude que cada um consegue apresentar. E vamos focar nessa virtude, nessa que é dele, que ele consolidou. Ah, mas ele só tem essa coisa boa. Que bom, pelo menos ele tem essa coisa boa. Mira nela. Foca nela. Para que o seu lar não fique construído nesse azedume. É dessa forma que a gente acende a claridade do Evangelho. Ela continua. Não renascestes ali por circunstâncias anacrônica ou casual. E muitas vezes, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da parentela corporal e espiritual, a gente quer simplesmente justificar que a nossa família é problema porque ela é só uma família parentela corporal. E que quando terminar essa existência, acabou, vai se terminar o nosso vínculo. Não. Se ela é problema, é para ela deixar de ser. Porque nós viemos aqui para resolver problemas e para construir soluções. É para que identifica no Evangelho segundo o Espiritismo o que é uma parentela corporal e o que é uma parentela espiritual, mostrando que a parentela espiritual vai nos dar força para a gente poder resolver com a nossa parentela corporal os vícios que a gente alimentou junto com eles e construir as virtudes que a gente pode construir junto com eles, e a construção dessa virtude cria vínculo e faz deles, que eram só parentela corporal,
a nossa parentela também espiritual. É como se eles estivessem mudando de lado. Isso é um trabalho nosso. Isso é um trabalho que a gente precisa fazer primeiro dentro da gente e depois junto com eles. E ela diz: não resides com uma família problema por fator fortuito, nem por engano dos espíritos egrégios. Então, olha, não foi um erro da espiritualidade lá que te colocou nessa família e você caiu aqui. Não. Tem um propósito e cabe a nós descobrir qual é meu propósito com ele, com a minha mãe, com meu filho, com meu marido. Isso é viver espiritualmente falando. Isso é viver com espírito, mesmo estando em um corpo de carne. Porque nós não deixamos de ser espírito porque estamos encarnados. E ela diz: escolhestes, antes do retorno ao veículo físico, aqueles que dividiriam contigo as aflições superlativas e os próprios desenganos. Escolheu, gente. Não tem como fugir. Ou a gente aceitou. Se a gente não escolheu, a gente aceitou. Então, olhemos para eles com mais amor. Solicitastes a bênção da presença dos que te cercam em casa, para librares com segurança dos cismos para onde rumas. Sem eles, faltariam base para os teus pés jornadeiros. Sem a exigência deles, não seríeis dignos de compartilhar a vigilância espiritual com os amorosos guias que te esperam e que te guardam, né? Que é muito importante a gente saber que a gente não está nessa família à toa, que a gente está com esses espíritos que nos conduzem para fazer essa caminhada. E isso nos traz uma segurança, porque não caiu de paraquedas. E outra, tem uma questão que a gente precisa muito ater e que a gente esquece. Quando é que eu sou o problema dentro do lar? Quando eu trago o problema para os meus pais, para os meus filhos, para o meu marido. E aí a gente precisa começar a se tratar. E a gente trata assim quando a gente trata nossos vícios. E aí ela diz: são eles, os parentes severos, nos trajos de verdugos inclementes, a lição de paciência que necessitavas viver. Veja, gente, é com eles que a gente vai desenvolver paciência, aprendendo a amar os difíceis de amor para te candidatares ao amor que a todos ama. Então, se eu desenvolvo a paciência com eles, e se eu consigo amá-los, eu posso aumentar essa virtude em mim. E isso nos torna mais forte. Isso eu me torno melhor. E quando eu consigo isso com o apoio deles dessa dificuldade, que é a dificuldade só para quem está querendo ver o pensamento materialista, como se fosse só essa existência, como se fosse só essa vida. Mas se eu amplio o meu horizonte, se eu vivo como espírito, ele vai me ajudar a desenvolver a paciência. Ao invés de repulsa, eu vou me controlar e vou me observar como eu fico perto dele, como eu reajo. Aí eu vou deixar de reagir, vou planejar minha ação e vou começar a resolver e desenvolver paciência em mim. E construir o amor junto, que é o mais bonito. A mensagem espírita, que agora, isso é as palavras de Joana neste capítulo, a mensagem espírita, que agora rutila no teu espírito, transformando em farol de vivo amor e sabedoria, é o remédio consolo para as tuas dores no lar, o antídoto e o tratado de armistício para o campo de batalha, onde esgrimas com as armas da fé e da bondade, apaziguando, compreendendo, desculpando, confiando em horas e dias melhores para o futuro. Eu vou fazer, eu vou melhorar, eu vou exercer a paciência, eu vou desculpar, eu vou compreender, eu vou apaziguar, eu não vou pôr lenha na fogueira. Dentro do lar a gente não levanta bandeira, gente, para nada. Dentro do lar é paz, porque nós já temos o farol vivo do amor e da sabedoria que a doutrina espírita nos apresentou. Esse é o nosso remédio consolo, diz Joana. E ela fala: apoia-te ao bastão da certeza reencarnacionista. É uma certeza.
não estamos com eles pela primeira vez, não é a primeira vez, não sejamos inocentes. Ela diz, aproveita o padecimento ultriz, ajuda os verdugos da tua harmonia, mas dá-lhes a luz do conhecimento espírita, para que também eles, os problemas em si mesmos, elucidem os próprios enigmas e dramas, rumando para experiências novas, com o coração afervorado e o espírito tranquilo. Antes de terminar, e eu vou querer que deixar só para todo mundo ir lá no livro Nosso Lar e poder ler, eu vou querer só a gente dar uma pincelada no caso Tobias, porque imagina a família problema e a gente tendo essa visão espírita, assim, e tendo essa consciência de espírito que somos. Tobias e Hilda tinham encontrado na Terra, já tinham combinado e planejado que eles já eram espíritos afins e eles vinham encarnar aqui e iam se casar. Tal fizeram, se casaram, e segundo Hilda, lá no capítulo 38, falou que ela ficou muito feliz, mas a morte ficou muito contrariada, porque eles viviam em grande felicidade. Foi lá, quando Hilda estava tendo um filho, a morte levou Hilda. E Hilda não aceitou, porque Hilda ficou contrariada, porque tinha perdido o amor da vida dela, os filhos dela, vivia na casa para ajudar Tobias, a irmã e a cozinheira, que se fingiam tratar bem dos filhos dela, mas não tratava, e a partir daí Hilda passou a obsediar essa família. Não conseguia ouvir nenhuma ajuda do plano espiritual querendo tirar ela de lá. Lá ela ficou no lar. Tobias, depois de um ano, precisando resolver questões da família, casou com Luciana. E aí como é que ia fazer? Hilda lá, atormentando Luciana, azucrinando, família problema, os meninos adoecendo, naquela confusão toda. Até que Hilda consegue chegar, consegue ver a sua avó caminhando até a direção dela. E com o amor de só aqueles da família espiritual que chegaram pela família corporal, de tantos encontros e construções de virtudes na família corporal, virou família espiritual. Falou, Hilda, Hilda, o que está fazendo? Olha o que a Luciana está cuidando, está aguentando a bilis do seu marido, está trabalhando para os seus filhos, cuidando do seu jardim, você retribui ela assim. E Hilda aceita sair. E aí eles se encontram todos no plano espiritual. Hilda beija a mão de Luciana. Luciana aceita o perdão de Hilda. E ali eles começam a confabular a encarnação de Luciana com o amor do pretérito, para que Luciana possa experimentar um casamento feliz na Terra. Isso significa que do mesmo jeito que eles trabalham aqui e lá, no plano espiritual, nós devemos trabalhar aqui, para que quando chegar lá, já estejamos numa condição melhor. E para quando voltar, já estaremos bem melhores do que agora. Então, a família problema é o remédio que a gente precisa para construir virtude junto. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Bruna, você já está aí pertinho da gente? Já estou aqui. A gente agradece, né, Tati, o estudo. Foi muito consolador, né? Nós sabemos que ainda estamos longe ainda de ter famílias perfeitas, né? E às vezes nos questionamos por que de estarmos ali naquele meio tão conflituoso ainda, né? Tão, às vezes, doloroso para alguns de nós, né? Mas foi muito esclarecedor tudo isso que você trouxe, né? Muito consolador da gente entender o nosso papel ali, né? Tanto como aprendizado para nós, mas nós também como meio de aprendizado para aqueles que estão ali conosco, né? Então, é uma troca. Então, a gente agradece. A gente vai finalizar aqui com uma prece, né? Lembrando que quarta-feira a gente tem um outro encontro, né? Às 20 horas. E esse mês de setembro a gente está estudando as quarta-feiras sobre temas relacionados ao suicídio, né? Para a gente estar junto aí com a campanha do Setembro Amarelo. Então a gente convida a todos para estar conosco na quarta-feira, onde nós vamos estudar obsessão e suicídio, às 20 horas. Então, vou agradecer novamente a Tatiana e vou fazer uma prece aqui de encerramento, tá? Então, vamos levar o nosso pensamento a Jesus e a espiritualidade amiga, estando muito grato por estarmos aqui essa noite reunidos num tema tão profundo que toca tantos corações. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que abençoe os nossos lares, que possamos ser mais compreensivos dentro deles,
nos dê força para seguir com os nossos planejamentos e conquistar, né, todas as virtudes necessárias para nos tornar espíritos melhores. Aproveitando, Senhor, pedimos também para aqueles espíritos que se encontram perturbados, sofredores, que eles possam encontrar o consolo no Evangelho de Jesus. Agradecemos mais uma vez e pedimos que esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Bruna. Obrigada a todos vocês. Boa noite.